As mortes mais terríveis causadas pelo uso de drogas. Desde os tempos antigos, substâncias psicoativas vêm sendo utilizadas pela humanidade em rituais, para fins medicinais ou simplesmente como forma de lazer. Porém, com o avanço da sociedade, algumas dessas substâncias se tornaram drogas altamente destrutivas, levando milhões de pessoas a caminhos de dependência, degradação física e, em muitos casos, à morte. Neste vídeo, vamos explorar algumas das mortes mais terríveis e marcantes causadas pelo uso de drogas. Não se trata de glamourizar ou julgar, mas de compreender os perigos envolvidos e refletir sobre a fragilidade humana diante da dependência química. O perigo invisível das drogas. Antes de falarmos dos casos, é importante entender como as drogas agem. Muitas delas estimulam o sistema nervoso central, causando sensação de prazer imediato, mas também sobrecarregam o corpo. Outras deprimem o organismo, reduzindo os batimentos cardíacos, a respiração e a consciência. Esse impacto pode levar a overdoses, falência de órgãos e colapsos repentinos. Além disso, existe a mistura de drogas com álcool e medicamentos, combinação que tem causado inúmeras mortes repentinas, inclusive de grandes personalidades do mundo artístico. Mortes de celebridades por overdose. A fama muitas vezes vem acompanhada de pressão, solidão e acesso fácil a drogas. Muitos artistas se tornaram símbolos não apenas de talento, mas também de tragédias associadas ao uso de entorpecentes. Elvis Presley, 1935-1977. Conhecido como o Rei do Rock, Elvis foi encontrado morto em sua mansão em Graceland. Embora oficialmente a causa tenha sido um ataque cardíaco, relatórios apontaram um forte abuso de medicamentos prescritos, como barbitúricos e tranquilizantes. O corpo do cantor apresentava sinais de anos de dependência. Sua morte chocou o mundo e mostrou como até remédios, quando usados de forma abusiva, podem ser letais. Janis Joplin, 1943-1970, ícone da contracultura dos anos 60, Janis morreu de overdose de heroína, possivelmente misturada com álcool. Encontrada em um quarto de hotel, sua morte representou uma perda irreparável para a música e foi um alerta sobre os perigos da heroína, droga que ceifou inúmeras vidas. Jim Morrison, 1943-1971. O vocalista da banda The Doors foi encontrado morto em Paris aos 27 anos, na banheira de seu apartamento. A versão oficial não aponta autópsia, mas acredita-se que uma overdose de heroína tenha sido a causa. Sua morte alimentou o famoso Clube dos 27, grupo de artistas que morreram tragicamente nessa idade. Kurt Cobain, 1967-1994. Embora sua morte tenha sido oficialmente classificada como suicídio, investigações apontam que Cobain estava sob efeito de altas doses de heroína quando atirou contra si mesmo. Muitos especialistas afirmam que, com a quantidade de droga encontrada em seu corpo, ele dificilmente teria força sequer para manusear a arma. Whitney Houston, 1963-2012. Uma das vozes mais potentes da música mundial, Whitney foi encontrada morta em uma banheira de hotel. O laudo apontou afogamento acidental, mas reforçou a presença de cocaína e outras substâncias em seu organismo. Seu histórico de dependência havia destruído sua carreira e sua saúde. Amy Winehouse, 1983-2011. A cantora britânica, também parte do Clube dos 27, foi encontrada morta em sua casa em Londres. Diferente de outros casos, não foi overdose de drogas ilegais, mas intoxicação alcoólica severa após uma vida marcada por abusos de substâncias. Casos anônimos e as mortes silenciosas. Não são apenas celebridades que sofrem os efeitos devastadores das drogas. Todos os dias, milhões de pessoas perdem suas vidas em decorrência do vício. Crack, a destruição em vida. Considerado uma das drogas mais devastadoras, o crack causa dependência quase imediata. Usuários relatam que, após poucas tragadas, já se sentem incapazes de viver sem a droga. Muitos perdem peso de forma drástica, desenvolvem doenças pulmonares e sofrem paradas cardíacas repentinas. Casos de jovens que morrem em plena rua, em estado de miséria, são cada vez mais comuns nas grandes cidades. Fentanil,
A epidemia moderna. Atualmente, uma das drogas mais letais é o fentanil, um opioide sintético até 50 vezes mais forte que a heroína. Só nos Estados Unidos, milhares de mortes ocorrem anualmente devido à overdose. Muitas vezes, os usuários não sabem que a droga que estão consumindo contém fentanil, o que aumenta o risco. A cena mais comum é a de pessoas que simplesmente caem desacordadas em locais públicos e não conseguem ser reanimadas. Êxtase e drogas de festa. Embora associadas a ambientes de diversão, como festas e raves, drogas como o êxtase podem ser fatais. Há inúmeros relatos de jovens que sofreram hipertermia, aumento extremo da temperatura corporal e falência múltipla dos órgãos após uso da substância. Histórias de mortes bizarras e chocantes. Alguns casos se tornaram símbolos de como as drogas podem levar a finais absolutamente trágicos e inesperados. River Phoenix, 1970-1993, ator promissor de Hollywood, irmão de Joaquin Phoenix, River morreu aos 23 anos após uma combinação letal de cocaína e heroína, conhecida como Speedball. Ele entrou em colapso em frente à famosa boate The Viper Room em Los Angeles e não resistiu. Sid Vicious, 1957-1979, baixista dos Sex Pistols, Sid tinha uma vida marcada por drogas. Foi encontrado morto após uma overdose de heroína, pouco tempo depois de ser acusado do assassinato de sua namorada, Nancy Spungen. Sua morte selou a imagem do punk rock como um movimento ligado ao excesso e à autodestruição. Heath Ledger, 1979-2008, embora não tenha sido uma overdose de drogas ilícitas, Ledger morreu de intoxicação por medicamentos controlados usados para dormir e combater a ansiedade. A combinação letal levou à sua morte precoce, logo após interpretar o Coringa em O Cavaleiro das Trevas. Impacto social das mortes por drogas. Cada uma dessas histórias traz lições dolorosas, não apenas sobre os riscos físicos, mas também sobre a dimensão social do vício. Famílias destruídas, carreiras interrompidas, talentos desperdiçados e, principalmente, vidas perdidas de maneira evitável. A dependência química é uma doença complexa, que não pode ser reduzida apenas a escolhas individuais. Fatores como pressão social, traumas psicológicos, herança genética e ambiente têm grande influência. Uma mensagem final. Ao revisitar as mortes mais terríveis causadas por drogas, percebemos que a dependência não escolhe classe social, fama ou anonimato. Todos estão vulneráveis. Essas histórias servem de alerta e reflexão. O prazer momentâneo oferecido pelas drogas quase nunca compensa o preço final. A luta contra a dependência exige apoio, tratamento médico e compreensão, mas, acima de tudo, exige consciência. Essas foram algumas das histórias mais trágicas de mortes causadas pelo uso de drogas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais pessoas possam refletir sobre esse tema tão sério. E lembre-se, a vida vale muito mais do que qualquer sensação passageira. Obrigado e continuem curiosos.